Oi, meus queridos, oi, minhas queridas, eu sou Ricardo Feltrin, bem-vindos. Esse aqui é um canal de entretenimento, sempre que possível, e também de jornalismo. Eu sou um jornalista independente, ou seja, eu não faço parte da militância. Eu procuro fazer o jornalismo que eu aprendi em 1991, na Folha de São Paulo, que obrigava o jornalista a ouvir ou tentar ouvir os dois lados de qualquer história, não interessa qual seja. Bom, eu tenho uma notícia aqui exclusiva, pelo menos não saiu na imprensa até o momento, que é, vocês sabem, né, o padre Júlio Lancelotti processou o Danilo Gentili no ano passado por causa de brincadeiras que ele considerou ofensivas, caluniosas, injuriosas, e agora saiu o resultado. Eu coloquei aqui: o padre perdeu o processo contra o Danilo Gentili. O padre Júlio Lancelotti é um cara que faz um trabalho aí com comunidades pobres na rua há muito tempo, e também um cara cercado de polêmicas, inclusive já foi investigado até pelo Ministério Público, sempre com alguma coisa relacionada a sexo. Eu vou mostrar depois um vídeo aqui de pessoas denunciando ele e também vídeo dele se defendendo, afirmando que está sendo vítima de extorsão. Mas, enfim, o Danilo ganhou o processo porque o padre simplesmente processou e depois desistiu. Eu vou ler aqui o que a justiça falou. Ele já sabia que ele ia perder, então, na verdade, ele perdeu, eu botei entre aspas aí, mas o padre Júlio perdeu a ação porque está processando um humorista porque se diz ofendido. Só que a justiça não entendeu assim, falou que tudo que o Danilo fez, tudo que o Diguinho Coruja brincava com ele, está tudo certo, é dentro das regras da Constituição, liberdade de expressão. Deixa eu ler aqui, primeiro, o que saiu aqui. Então, procedimento 102.4472/34/2022, faz 3 anos, então. 8260016. Está aqui o juiz de direito Marcelo Castro Almeida Prado Siqueira, segunda vara do Juizado Especial Civil. Então, aqui, né, há controvérsia, diz ele, em verificar se as críticas feitas por Danilo Gentili, né, o requerido, através de suas redes, são suficientes para gerar danos morais. Né? Daí ele vai explicando: artigo 5º, são invioláveis a intimidade, mas o mesmo artigo 5º, inciso 4, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado anonimato. Daí vai para o artigo 220. E aí ele começa, né? Firmado o regime jurídico aplicável, há ainda relevantes elementos. Cadê aqui? Elementos que devem ser considerados para a solução da controvérsia. Isto é, condição de figura notória do autor, de humorista, do réu, e a forte presença pública de ambas as partes, com milhões de seguidores, né? E aí, aqui a decisão, só para correr, né? Cadê? O que o Danilo postou, né? Ele deu algumas risadas, né? Aqui, vamos ver se eu tenho aqui. Primeira declaração, né? E suposto não vislumbro nas duas passagens acima efetivo discurso homofóbico. Olha aqui que o Danilo falou, então. Abre aspas. Nós dois lamentamos vendo esse vídeo, amado padre. Eu lamento porque não estou lá com eles comendo essa carne, e você lamenta porque prefere linguiça. Aí, de novo, abre aspas. Nossa, fui massacrado. É o Danilo falando, né? Estou péssimo até agora, gente. Não sabem como o meu dia foi difícil hoje. Não zoem o padre da linguiça. Vão massacrar vocês na internet. Que mais? Vamos ver outra aqui. Esse padre está me processando por causa de piadinhas na internet, mas cortar a cabeça de neném, matar idosos, estuprar mulheres indefesas, tudo bem. Aí vale relativizar. Bom, o padre falou que essas frases tinham relação com ele, e não tinham, porque o Danilo estava fazendo uma referência ao 7 de outubro, aquele massacre que houve no sul de Israel, né? Então tá aqui, você lamenta porque prefere linguiça? Daí o juiz falou: verifica-se em verdade discurso crítico, um teor satírico,
mas que, observada a condição do requerido humorista e do requerente, cuja tolerância a críticas deve ser mais elevada, está abarcado o direito constitucional. E aí ele fala justamente isso, né? Já era, segunda instância aqui, segmento de humor, não tratando nada. E sobre a história aí do corte de cabeça do bebê, ele está falando sobre, que verifica-se que abre aspas, esse padre está me processando por causa de piadinhas na internet, mas cortar a cabeça de neném, matar idosos, estuprar mulheres indefesas, tudo bem. Verifica-se que a formulação, na verdade, é uma crítica à suposta posição adotada pelo requerente quanto ao conflito envolvendo Israel e Palestina. Então, acabou, falou, julgo improcedente, isso aqui, os pedidos, sem condenação em custas, eventual, acabou. Então, o padre perdeu, e aí, quando ele perde, ele vai para outra linha. Daí eu tenho aqui também o documento do escritório Berro Advogados, considerando, blá, 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 pelo exposto, requer-se a extinção do feito com consequente arquivamento dos autos. Isso aconteceu agora no dia 22 de maio, faz uma semana, um pouco mais de uma semana que aconteceu isso. Bom, o que eu tenho a dizer? Eu sou da Folha de São Paulo, fui da Folha de São Paulo, cobri rebeliões dentro da FEBEM, e o padre, se você escrever aqui, a quantidade de investigações com ele é bem grande, né? Vamos ver uma aqui, só para começar. Faz tempo essa, né? Mas vamos ouvir. Tem que ouvir os dois lados, né? Então, vamos colocar o lado das acusações, tá bom? É uma reportagem aqui. Ele falava que tinha que ir para ter relação sexual com o padre, onde ele fazia o papel de homem e o padre fazia o outro papel, né? Esta mulher é funcionária da Fundação Casa, antiga FEBEM, há 20 anos e só aceitou falar com a condição de não ser identificada. Ela afirma que o padre Júlio Lancelotti tinha encontros íntimos com menores dentro da própria instituição. Pedia para que um funcionário fosse buscar o interno no pátio. Só para avisar, né? Tem outros vídeos, tem um outro vídeo aqui, eu não vou mostrar todos assim, mas só para contar, isso aqui é uma das coisas. Se você escreve aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, padre. Só estou falando que, como jornalista, a gente tem que fazer isso aqui, porque esse padre Lancelotti não é possível, está cheio de acusações. Tem acusações, né? Quer ver? Investigado. Bom, como vocês sabem, ele é de esquerda, ele é... Aqui, segunda apuração, elas foram... duas apurações, acusações, foram investigados. Aqui, a Arquidiocese de São Paulo arquiva investigação contra o padre Júlio Lancelotti. Isso é de 2024. Não foi possível, é aquela do vídeo, gente. Tem um vídeo dele fazendo uma coisa, né? Aí, cadê? Polícia de São Paulo investigará vereador que propôs CPI contra o padre Júlio. Como o cara fez a CPI? Aqui, 7 de fevereiro, outro denunciante contra Júlio Lancelotti. Cadê? Arquidiocese, 6 de fevereiro, abriu nova investigação. Isabelita para de esfregar a cabeça no computador, agora não é hora. Bom, enfim, estão acusando todo mundo, né? Está aqui, o vereador Rubinho Nunes seja investigado, fakes contra padre Júlio Lancelotti são baseadas em notícias falsas. Bom, condenado casal acusado de extorquir o padre Júlio. Vamos só mostrar, então, o lado dele também. Então, essa acusação aqui é grave, né, desse cara, mas vamos ouvir agora o lado do padre Júlio, que está afirmando que está sendo extorquido. Foi extorquido, né? O padre Júlio denuncia que é vítima de extorsão. Isso faz alguns anos. Nossa, Maria Lídia, a saudosa Maria Lídia, no TV Gazeta. A Pastoral do Menor em São Paulo denuncia. Foi extorquido em mais de R$50 mil por um ex-interno da FEBEM. Segundo o padre Júlio Lancelotti, o esquema criminoso durou 3 anos.
O carro de luxo foi encontrado estacionado numa rua na zona leste de São Paulo. A polícia estava à procura do veículo desde agosto. Ninguém foi detido no momento da apreensão. O automóvel está em nome de Anderson Marcos Batista, de 25 anos. Anderson Batista é ex-interno da FEBEM e desde que completou 18 anos foi acompanhado pelo padre Júlio Lancelotti. O religioso pagou os aluguéis da casa onde o rapaz morava e até conseguiu um emprego para ele. Mas depois de um tempo, Anderson começou a exigir mais dinheiro e até a ameaçar o padre. De ficar um assédio, de ficar na porta da minha casa parado, de estacionar o carro na porta da minha casa e não sair de lá, de ficar na porta da igreja, de andar atrás de mim onde eu estivesse andando, de ficar acompanhando meus passos. O padre, que era fiador na compra do carro de Anderson, pagou 20 prestações de R$ 2.000 cada uma. Nas ameaças, ele é acusado de abusar sexualmente de uma criança. Júlio Lancelotti nega envolvimento com pedofilia. Eu informei a polícia disso, né? De que eles usavam argumentos nesse sentido de aspecto moral. O que eles diziam nessa ameaça? Olha, de que eu teria abusado do filho deles, né? Então eu sempre digo a eles, mas que absurdo, né? A própria mãe, então, querendo conseguir dinheiro em cima disso e ensinando o filho a mentir. Isso está na gravação, está nas declarações que eu dei na delegacia. O padre justificou por que levou tanto tempo para tomar providências. Eu esperava que eles mudassem, esperava tocar no coração deles. Eles sempre diziam para mim, é a última vez. Eu queria resolver isso de uma maneira não traumática, de uma maneira que não colocasse mais em risco nem a eles nem a mim. O caso está sendo investigado pela 5ª Delegacia Seccional. Além de Anderson, a namorada dele e outros 2 homens tiveram as prisões preventivas decretadas. Isso aí também acabou sendo arquivado. Então, os casos contra o padre são arquivados. Tem, a última vez foi o vídeo, né, que mostrou ele aí fazendo um vucu-vucu solitário com outro. Ele afirma que o vídeo não é ele, foi feita uma perícia pelo perito, um dos melhores do Brasil, Reginaldo Tirotti, falando que era ele, sim, dentro do vídeo. Ele nega, e o padre tem sempre o caso, estão acusando ele? Então, só que daí é arquivado. O que eu achei estranho é esse vídeo, mas aí eles que procurem, né? Um vídeo longo de uma pessoa que faz acusações gravíssimas contra o padre, também nesse sentido de tudo que está sendo falado aqui, e o vídeo está aí no ar há anos e não houve nenhum processo contra a pessoa que fala. É muito estranho permitirem que fique isso aí, né? Mas, de qualquer forma, está aqui. O padre não queria que fizessem piada com ele, o Danilo fica brincando, chamando ele de Júlio Lancelotti. E eu tenho detalhes aí sobre como foi a ação. O Danilo chegou lá com o pessoal do doutor Maurício Buzanar, né, do escritório, chegou na hora correta, o juiz perguntou da outra parte, onde está a outra parte não estava, e o juiz falou para os advogados do Danilo, falou, então vamos encerrar isso aqui, não chegou na hora, tudo bem. E os advogados do Danilo falaram, não, a gente quer, por favor, vamos esperar a outra parte, porque a gente tem certeza que o Danilo não cometeu nenhum crime, isso é uma piada, até parece que agora não pode fazer brincadeira, só porque é um padre, não tinha nenhuma ofensa. Esse apelido aí, Júlio Lancelotti, vai fazer o quê? Ganhou, é um negócio público, né? Popular, virou um meme. E aí, eles pediram, por favor, para o juiz esperar, o juiz esperou mais um pouco, queria falar, não, vamos parar. Falaram, não, vamos esperar mais um pouco, até que chegou a turma do padre, os advogados, né, com o padre Júlio. Ele chegou, assim, com aquela posição, tipo, eu sou superior, alguma coisa assim, né? E aí falaram que queriam desistir do caso, né? Então caíram fora. Então o padre normalmente deveria ir até o fim, já que está fazendo acusação de injúria, difamação, calúnia, danos morais, mas desistiu aí, e o humor ganha mais uma vez, né? Pelo menos isso. O que tem de perseguição a humorista no Brasil, tem mais perseguição a humorista do que a corrupto, né? Então tá aí mais um caso com exclusividade para vocês. O Danilo ganhou esse processo aí, mais um com o Dr. Maurício Buzanar. Eu sou Ricardo Feltrin, esse aqui é um jornalismo independente. Se você quiser, você pode seguir o canal, daí segue, ou só segue depois se você descobrir se eu sou independente ou não. Segunda a sexta, 10 horas da manhã, o Jornal dos Coisas, tá bom? Beijo do Ogro.